Olá, pessoal. Hoje vamos dar início a mais um episódio do nosso UOL Podcast, com o tema bem discutido nos últimos anos, que é o capacitismo. Estou com dois convidados muito especiais, o professor Guilherme Vasconcelos, a professora Soraya Dayana. Os dois já são da casa, tá? Então, vou pedir para os dois se apresentarem. Professor Guilherme, fale um pouco mais sobre o senhor, sobre a sua trajetória. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Guilherme Vasconcelos. Eu fui aluno aqui da UFAL, terminei Educação Física em 2004. É, 6 meses antes de eu terminar o curso de Educação Física, eu sofri um acidente, que eu era atleta de ginástica e estava treinando, que eu ainda competia. Aí eu sofri uma queda e essa queda tive uma lesão na cervical, na quinta vértebra. É, Quebrei o pescoço, literalmente falando, né? Passei 3 meses no hospital e quando eu saí do hospital, eu tinha duas opções, né? Ou desistir da vida e esperar o tempo passar, ou continuar a vida e terminar a faculdade. E eu decidi que eu deveria terminar a faculdade e continuar a minha vida e a minha história, né? Terminei. A sorte é que eu só faltava o TCC para terminar e terminei esse TCC. Depois que eu terminei o TCC, fiz a especialização, tentei algumas vezes mestrado e em 2017 eu entrei no mestrado. Depois terminei o mestrado em 2019 e fui exatamente. Foi quando saiu o edital do IFPB e eu fiz esse concurso, fui aprovado. E em final de 2020, já na pandemia, eu fui nomeado e comecei a dar aula em 2020 online. Aí agora eu vou apresentar a segunda convidada, tá? A Soraya Dayana, que já é aqui da casa, todo mundo conhece também. Olá, gente. Primeiramente, obrigada, tá, pelo convite. Satisfação imensa dividir esse espaço com o professor Guilherme, né, meu companheiro da época. Guilherme saiu, né, daqui da casa em 2004, mas permaneceu por um tempo e nesse período, a gente se conheceu. Sou da casa, né, como vocês sabem, fiz graduação aqui na UFAL, tanto graduação quanto mestrado quanto doutorado. Hoje estou como professora aqui do IF com algumas disciplinas, né? Entre elas Educação e Diversidade, que trata, né, especificamente sobre essas temáticas. Desde o meu ingresso aqui na UFAL, eu trabalhei, né, nessa perspectiva da inclusão da pessoa com deficiência, tanto nas pesquisas quanto na extensão, e sempre incluo a discussão também nas minhas aulas no ensino. Para dar início, né? Já damos início, eles se apresentaram e agora eu vou fazer algumas perguntas para eles sobre o tema, que é o capacitismo. E então, como vocês podem definir o capacitismo no contexto escolar? Bom, o capacitismo é esse preconceito, né, em relação à pessoa com deficiência, né? Então, a gente entende que tudo isso que limita, que você já inferioriza, que você descaracteriza, que você, antes de conhecer, né, você já diz o que a pessoa pode ou não pode fazer. Quando a gente não abre espaço para a gente conhecer as pessoas, essa compreensão que a gente tem mais ampla do capacitismo, né? Você limitar, é você inferiorizar, é você não ampliar, né, esse olhar para as potencialidades de uma pessoa. Acredito que o capacitismo começa quando você reduz a pessoa à deficiência. Primeiro vê a deficiência antes de ver a pessoa, né? E essa limitação, essa percepção de achar que o outro
independente da sua deficiência, não tem a capacidade de fazer algumas questões, tipo atividade laboral, atividade de estudo também. Qualquer tipo de atividade que você olhe para o outro, enxerga a deficiência e acha que ele não é capaz, isso é o capacitismo. E como também no racismo, eu acredito que aqui no Brasil o capacitismo também está muito velado. Então, para fazer um contexto geral do capacitismo, de tudo que eles falaram, a gente pode definir também que o capacitismo ele é o preconceito, né, e a discriminação com pessoas, sobre pessoas com deficiência. E aí, para dar seguimento, tem uma segunda pergunta que é: de que maneira o capacitismo ele se manifesta nas aulas de educação física, que é onde a gente está inserido? Eles dão professor de ensino médio, do IFPB, professora do superior. Então, Bom, eu dou aula para o ensino médio técnico. E muitos alunos vêm do ensino fundamental fazendo críticas muito fortes à educação física em si. Tipo, normalmente só trabalha no ensino fundamental o quarteto fantástico que a gente conhece, que é o vôlei, handebol, futsal e basquete. Muitas vezes nem isso, às vezes só o professor joga a bola e pronto, fica aí com a bola e vai ali e quando a aula termina ele volta e pronto. E se para pessoas que não têm deficiência o professor já traz essa aula que não tem um, não é uma aula que não tem, que não é fundamentada, é uma aula que não é estudada, uma aula que não traz para o aluno que o aluno reflita sobre a prática dos conteúdos de educação física. Imagine a pessoa com deficiência. Normalmente, a pessoa com deficiência nem faz a aula de educação física. Simplesmente ela fica lá na arquibancada e pronto. Só que quando esses alunos chegam com ou sem deficiência lá no IFPB, no ensino médio técnico, a gente precisa começar tudo do zero. E eu tenho alguns alunos com deficiência, normalmente alunos com TEA, com nível de suporte, e até os colegas às vezes excluem os alunos com deficiência. E o que é que eu faço para não acontecer isso? Normalmente, eu dou aula para o segundo ano do ensino médio e o terceiro ano do ensino médio. Quando eles chegam para mim, o primeiro conteúdo é algumas práticas paradesportivas. Que essas práticas paradesportivas vai acolher todos os alunos, independente de que deficiência ou de ser um aluno que tenha obesidade ou um aluno é uma aula mais inclusiva mesmo. E normalmente eu divido as atividades em grupos e quando eu percebo que algum aluno está meio capacitista com o seu próprio colega, né, sempre no final da aula eu faço uma intervenção para que eles falem sobre a aula e que criticamente apareça o assunto do capacitismo, apareça o assunto das dificuldades da pessoa com deficiência, para que eles consigam refletir e não manter essa atitude, né, de capacitista. Agora eu vou falar. Ele falou aqui sobre tem algumas situações que os alunos eles excluem. Então, tem uma pergunta aqui que é para um dos dois, tá? Vocês já presenciaram ou vivenciou situações de exclusão de alunos com deficiência? E se já aconteceu, vocês poderiam relatar. Eu vou falar um pouquinho da minha vivência, né? Como minha maior experiência
acontece na educação superior, mas como eu falei anteriormente, né, em quase todas as minhas disciplinas eu cito essas situações. A gente sabe que é uma coisa que existe não só no ambiente escolar, mas em qualquer espaço, né? Então, eu sempre falo que a educação física, ao passo que ela é muito inclusiva, até leva como um lema, né, que é inclusão, inclusão social, mas ao mesmo tempo é muito excludente, né? Como o Guilherme colocou, assim, quando se trabalha muito com os esportes, né, com a técnica, essa exclusão ela acaba ficando muito evidente. Então, termos pejorativos, palavrões, na maioria das vezes muito que limita, né, essa pessoa sempre acontece. Como eu trabalho muito nessa outra etapa, que é na educação superior, trabalho com a formação de professores, né? Eu sempre falo para os meus alunos para eles ficarem cientes dessas situações, como o Guilherme colocou, né? Quando a situação acontece ou acontecer em aula, não deixar passar batido, né? O professor ele tem sempre que ficar vigilante e fazer alguma coisa, né, para mudar essa realidade, seja durante a aula, seja no final, seja até uma coisa maior, né, de repente fazer um projeto, uma oficina, trazer os familiares para dentro para conhecer um pouco essa realidade, para que isso não seja uma rotina, um hábito, né? Eu acho que a gente precisa assim combater isso, né? Curto, médio e longo prazo, não ser só algo do professor da educação física, mas sim uma coisa de toda a escola. A gente escuta, né, Luiz? A gente escuta várias falas, né, que são tristes, que elas são também falas que podem fazer com que a pessoa pare e não siga. Né? Uma palavra ela tem uma força muito grande. A gente fala muito em barreiras, né, Guilherme, quando a gente fala sobre inclusão, né? Seja a barreira física, arquitetônica, né? A barreira pedagógica, mas eu penso que uma das barreiras que mais dificulta a vida de uma pessoa é a barreira atitudinal, que é da palavra, né? A barreira que quando você escuta, quando você não sabe administrar uma palavra ofensiva, pode ser que você não consiga mais voltar à aula e isso ser algo que seja limitador mesmo. Essa questão de vivenciar, algumas vezes eu vivenciei tanto com alunos que têm algumas falas capacitistas, tipo, em momentos de brincadeiras de alunos que não têm deficiência, um chega para o outro e diz: Você é autista? Aí, toda vez que isso acontece, ou que acontecia, eu digo: Qual o problema? Se ele fosse autista ou não? É, ele seria menos? Não, ao contrário, se ele fosse autista, ele teria altas habilidades mais do que uma pessoa que não tinha uma deficiência, né? Então, tem que estar sempre, como a Soraya falou, tem que estar sempre na hora, tem que cortar, porque senão isso vai aumentando, aumentando, aumentando. E também a questão Instituto Federal. Instituto Federal tem alguns professores de disciplinas técnicas que não teve didática, que não teve algumas disciplinas, né, para que entendesse ou então que conseguisse fazer uma relação crítica com essas questões voltadas às pessoas com deficiência. Então, já ouvi em semana pedagógica algum professor falar: esse menino está aqui sendo um erro, é um erro, esse menino está aqui. Isso foi muito, muito forte, né? Foi tão forte que nem o núcleo de acessibilidade conseguiu rebater de tão forte. Como assim que esse menino não devia estar aqui, né? Se a gente tem uma Constituição Federal que diz que todos têm que estar na sala de aula, né? E eu excluo porque o menino
não conseguiu acompanhar. Eu adaptei como a aula para o menino acompanhar, né? Eu tenho a obrigação, né, de adaptar, né? E se ele precisar de um PEI, né, eu tenho que adaptar para ele, né? Se eu não adaptei, como é que eu vou dizer que ele não aprende, né? A próxima pergunta serve também para a gente, que somos futuros professores, estamos em formação, mas vocês acreditam que os professores estão preparados para lidar com a inclusão nas aulas de educação física? Não. Com certeza não, mas qual é o problema, né? Além da capacitação, o professor tem que estar sempre se capacitando, mas a capacitação não quer dizer nada, né? Primeiro precisa de um olhar mais acolhedor, né? De um olhar mais transformador do professor. Se o professor não tiver esse olhar, ele não vai conseguir interagir com o aluno com deficiência. Eu acredito que o professor que, como a Soraya falou, a questão atitudinal, se tem a atitude de, não, eu quero conhecer meu aluno, eu quero entender o que é que ele pode me dar, né, no decorrer da aula, o que é que ele pode aprender, né, a potencialidade dele, e que isso não acontece muito. Por quê? Por falta de capacitação, por falta de empatia com o outro, por falta de cansaço também. Às vezes o professor, né, a gente, professor de educação física, o professor dá aula em 5 colégios e às vezes está cansado também, né? Mas, né, não é porque ele está cansado, né, que ele tem que excluir os alunos que têm a maior dificuldade. Não, não pode, né? Só para eu falei um pouco de PEI, né? O PEI é o plano individualizado, né, que para alunos com deficiência, né, ele tem que ser feito, né? Tem que fazer um estudo de caso com esse aluno e depois desse estudo de caso tem que montar todo o PEI, né? Tá, tem famílias que acham ou que não quer que o aluno tenha esse PEI, porque também o aluno com deficiência, eu vou falar agora como pessoa. O aluno com deficiência no ensino médio, ele não quer ser visto como uma pessoa com deficiência, para não ter exatamente esse capacitismo, essa falta de inclusão, essa segregação. Então, todos que podem não querem ser acompanhados pelo núcleo de acessibilidade e inclusão, exatamente para não ser olhado assim diferente. Eu quero justificar o meu não, né, em relação à formação de professor. Assim, eu reconheço que a gente melhorou muito, sabe? Né, Guilherme? Se a gente levar em consideração como era a formação de professor há 30, 20 anos atrás, 30, 20 anos atrás, a gente melhorou muito. Ao passo que também a prática pedagógica desse professor, quando recebe um estudante com deficiência, também melhorou. A gente vê várias práticas exitosas, né, de professores que, em aulas de educação física, conseguem incluir, que se levar em consideração. Anteriormente, isso não existia. Né? Eu confio numa formação de professor, né, tanto numa formação inicial, que é essa que vocês estão tendo na graduação, que trabalhem, né, não só em uma disciplina, mas que todos os professores possam também falar sobre essa inclusão, seja na ginástica, seja no vôlei, seja em outras disciplinas, não ficar focado apenas em uma. Eu defendo também uma formação continuada que não seja tamanho único, que seria uma formação tamanho único, aquela que cabe para todo mundo, que a gente sabe quem é esse todo mundo, né? Tem que ser uma formação levando em consideração essa especialidade, essa individualidade do sujeito,
porque caso contrário, ela não vai ser eficiente, né? Como o Guilherme colocou, existe um plano educacional individualizado que deveria ter esse caso estudado, pensado, para fazer com que aquele aluno participe da melhor forma. Mas na maioria das vezes, Luiz, a gente não vê essa preocupação, como o Guilherme colocou. Imagina você escutar dentro da escola, às vezes a gente fala, né, que esse capacitismo com essas falas se dá muito com os estudantes, entre estudantes, mas a gente escuta isso também com os professores. Aí a gente tem que pensar, qual foi a formação que esse professor teve para lidar com esse estudante com deficiência? Por muito tempo a gente falava que a formação de professores, os professores não estavam preparados, mas hoje esse tipo de fala não cabe mais, né? A gente tem uma lei, como foi citada pelo Guilherme, que é a Lei Brasileira da Inclusão, desde 2015, mas a gente tem outras leis anteriores que já amparam, né, a entrada desse estudante. Então, essa justificativa de não estar mais preparado, a gente sabe que existe professores não preparados, mas esse tipo de fala a gente deveria combater, né? Um capacitismo ali velado que se a gente não fizer alguma coisa, muito provavelmente esse aluno sempre vai ficar à margem, né? Então, eu acredito sim que a gente precisa melhorar a formação de professores, tanto inicial quanto continuada, ao passo que também reconheço avanços, né? Pequenos, mas significativos. Eu acho melhor pausar. Deu quantos minutos? Porque senão o celular não vai aguentar, não. É. O professor Pausou. falou, esse menino é uma fraude, não devia estar aqui. Olha. Rapaz, isso foi devastador, ainda bem que tinha aluno. Você estava na hora? Tava, não, Já teve situações também com aluno com autismo. e como assim o aluno é uma fraude? É porque ele, não, ainda teve a capacidade de, não, ele foi passando no ensino fundamental, foi passando, aí deram nota 100 para ele e ele veio parar aqui no IEF. Olha. Isso. Pode, deixa eu ver aqui. Para finalizar o nosso podcast, tenho mais umas 2 perguntas finais, que é como vocês organizam as suas aulas para contemplar estudantes com diferentes necessidades nas aulas de educação física. Bom, no IFPB, eu já falei, dou aula para o ensino médio técnico, aula de educação física. Tem uns 6 turnos de educação física e cada turma, né, cada curso, na verdade, são 3 aulas seguidas, né, de educação física. E no primeiro bimestre, sempre eu trago algumas práticas para a desportiva, onde consigo incluir todo mundo e consigo fazer com que a turma inteira reflita sobre, né, esse paradesporto. E a partir disso, nos bimestres seguintes, vem outros conteúdos, e os outros conteúdos sempre vêm no final da aula com reflexão acerca de todo tipo de diversidade, não especificamente a pessoa com deficiência, mas as outras diversidades. Agora no segundo, vou entrar agora para o segundo bimestre. E o segundo bimestre, eu estou trazendo o futsal, mas todas as questões sociais que implica no futsal, né? E coloco alguns temas, tipo futsal e pessoa com deficiência, divido um grupo para ficar com esse tema e fazer uma pesquisa em cima disso. Futsal e homossexualidade, né? Futsal e gênero, né? Então trago muito essas questões sociais, futsal e racismo também. E cada grupo vai fazer uma pesquisa e vai apresentar no final do bimestre, né? E a partir daí começam a refletir sobre toda essa diversidade. E eu acho que, graças a Deus, eu estou conseguindo fazer com que o aluno comece a pensar, né? Sair da caixinha só do esporte, né?
o esporte é bom, né? E utiliza esse esporte junto com outras questões, né? Mas não fica nessa caixinha, o esporte só pelo esporte, mas o esporte trazendo reflexão. Bom, aqui na UFAL, né, eu tenho duas disciplinas especificamente. Educação em Diversidade, ela é uma disciplina do primeiro período que traz, né, essa discussão mais ampliada, né, sobre a diversidade, inclusive da pessoa com deficiência, né, embora que eu também venha incorporando, venham colocando, né, nas discussões é, uma perspectiva da interseccionalidade, de entender quem é esse sujeito, né? Para além da deficiência, né? Se é uma mulher, se é uma pessoa preta, quilombola, da onde foi que ela veio? Porque eu penso assim que todas essas questões elas precisam ser pensadas, né? Aquele é o mesmo indivíduo, ele não pode ser descolado dessa realidade, dessa totalidade. E nessa disciplina especificamente, por ser uma disciplina de primeiro período, em que muitos ainda estão chegando, né, das escolas, eu falo muito numa perspectiva de quebrar essa barreira, né? Porque muitos vêm com as barreiras, né, com os preconceitos que para alguns eles conseguem quebrar, né, com mais facilidade. Tem outros que demandam um tempo maior. Então, eu falo muito no respeito, né, no ensinar a todos, independente, né, das características ou das diferentes situações. Então, nessa disciplina do primeiro período é uma quebra mesmo desses preconceitos que já vem enraizado, né? São preconceitos da cultura, preconceitos religiosos, da família e por aí vai. Tem uma disciplina do quinto período, que é a disciplina de didática na educação infantil e fundamental. E sempre falam, né, de colocar sempre nos planos de aula essa perspectiva de um plano de aula inclusivo, né? Que naquela turma eu tenho 40 alunos e não tenho 39 mais um com deficiência, né? Então eu sempre incentivo que meus alunos façam planos de aulas inclusivos, que pensem na pessoa com deficiência, na particularidade, no contexto, e também falo que esse pensamento não deve ficar apenas em disciplinas isoladas, mas que sejam também incentivadas pelos outros professores da graduação. Agora, para finalizar, de verdade, tem a última pergunta, que também vai ficar de lição para todo mundo que é da licenciatura, especificamente da educação física. Quais as sugestões que vocês dariam para não ser um professor capacitista? Rapaz, eu acho que, primeira coisa, né, o professor tem que ter empatia com o outro, né? Né, todo mundo, né? Mas imagina, um professor, ele, pedagogicamente, ele saiu da graduação preparado, entre aspas, para isso, né? E ele já chega na aula sem empatia com o outro, né? A outra questão ele tem que buscar entender da diversidade do outro, ou seja, qual for a diversidade do outro. Se ele não for buscar melhorar, se capacitar, ele não vai entender um pouco da dificuldade do outro, né? E sempre colocar nas suas aulas essa reflexão. Eu acho que seja professor do ensino superior, seja professor da educação infantil, seja professor do ensino fundamental, ele tem que fazer com que seu aluno reflita sobre essas questões que são várias, né? A gente está aqui falando sobre questão da pessoa com deficiência, questão de capacitismo, mas também tem outras questões que precisam não ser negligenciada, que também é grave, né? A gente vê, ano passado, a gente teve um aluno que acabou sendo racista com uma professora, né? E essa questão não ficou ali, não. A professora acionou o Ministério Público e o menino acabou saindo do IFPB.
Mas poderia ser o contrário, poderia ser um professor, né? E o professor precisa se desconstruir, né? Que a gente vem, como a Soraya falou, a nossa cultura, né, é muito machista, é muito capacitista, é muito entranhado, racista, é, é muito entranhado muitas questões históricas que a gente precisa estar sempre desconstruindo, né? Às vezes a gente acaba falando, né? Alguma questão pode ser capacitista, racista, e a gente tem que se policiar e se desconstruir. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente consegue dar uma aula que vai servir para a curto a médio prazo para o aluno também se desconstruir, né? Porque o aluno vem cheio da cultura dele, né? Da casa, né? Como é que a família fala sobre essas questões de diversidade? Às vezes o menino aprende lá na família, e como vou desconstruir na escola, né? Então o professor tem um papel de fazer isso muito, muito e sempre, né? Pois é, eu concordo, Guilherme, com tudo que você colocou, e a gente tem que saber assim, racismo é crime, capacitismo é crime, né? Então, assim, como você bem colocou, a gente precisa desconstruir isso, não só na escola, né, mas em todos os espaços, né? E aí, como fazer essa desconstrução? Que é esse o nosso desafio, né? Como a gente desconstruir algo que já está enraizado, né? Eu penso que vocês que estão em formação, né, vocês têm um pouquinho a mais que estão em formação. Vocês têm a abertura, né, e o espaço para poder mudar essa realidade, né? Então, assim, seja aqui na formação inicial, seja nos outros espaços que vocês circularem, né? Porque eu digo, não é fácil, né? A gente romper, né? A gente ter uma cultura, né? E de repente essa cultura ela vai se modificando. Sim, dentro de casa, eu tenho um pai ou a mãe ou algum familiar que tem expressões equivocadas, né, e que a gente vai incorporando e naturalizando. Então, como quebrar com tudo isso, né? Eu acredito que a educação, a formação, e uma boa formação, ela é o caminho. É, e aí ter esse compromisso, eu tenho uma responsabilidade de ser um professor inclusivo, né, de combater, né, seja em minhas aulas, seja como eu falei anteriormente, né, fazer disso um grande projeto para dentro da escola, e fazer com que as pessoas compreendam, né, que ali é um espaço que todo mundo tem direito, né, e que não deveria ter essa distinção e nem esse preconceito. É, quero agradecer, tá, a participação do professor Guilherme, da professora Soraya. Obrigado por tudo que eles falaram aqui, que é muito importante, né? Todos os professores ter a consciência do que estão fazendo, rever as suas práticas. E é isso, muito obrigada.